para agradecer, Senhor. Tu nos deste o melhor que tu tinhas, o teu Filho amado, para que pudéssemos estarmos unidos aqui, em plena comunhão contigo através de Jesus. Por isso te louvamos, Senhor, te agradecemos de todo o coração, nos posicionamos em ti, Senhor. Amado Espírito Santo, nos use nesta noite, que possamos, Senhor, te dar liberdade. Tome o teu lugar no Senhor. Se submeta ao seu governo e adoremos em espírito e em verdade a Ele. Pai, que tudo seja dirigido por ti. Recebe nosso louvor e adoração. Pedimos que o Senhor olhe por nós. Olha para mim. Vestes colocarei na vida.
possa olhar sempre, todo tempo. Aleluias. Quero te ver. Quero te ver. Eu te
bondade de Deus. Desde quando me levanto, quero me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és. Meu herói. Ele realmente é nosso herói. Amém. Estou aqui pra dar-te
Ninguém me salvou como tu, ninguém permanece como tu, ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me salvou como tu, ninguém permanece como tu, ninguém me ama como tu, Senhor. Jesus é o nosso herói. Amém. Graças a Deus. Sempre. Eternamente. Quanto tempo? Aleluias. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre em nossas vidas. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom participar do corpo de Cristo, como é bom saber que como corpo de Cristo nós estamos assentados à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos assentados já nos lugares celestiais através de Cristo Jesus. Amém? Ele é o cabeça, nós somos o corpo e nós temos junto com a cabeça o poder e a autoridade sobre tudo, absolutamente tudo que existe no universo. Amém? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu gostaria que vocês levantassem a sua mão direita. Nós vamos fazer uma declaração para que o mundo espiritual receba e já comece a surtir efeitos no mundo espiritual. Diga assim: o plano de Deus para a minha vida, para os seus filhos, é sermos mais do que vencedores em tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios,
o segundo livro aos Coríntios, no capítulo 6. Nós precisamos saber qual é o plano de Deus para seus filhos, para suas filhas, para nós, para a sua igreja. Nós precisamos conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, porque através desse conhecimento, nós conhecemos, primeiro, quem é o Deus que nós estamos servindo, e segundo, qual é a nossa posição junto a Deus. Quem é o Deus que nós estamos servindo? E o que Ele tem de planejamento para as nossas vidas? Presta atenção no que eu vou falar. Deus já preparou em detalhes mínimos, porque Deus é um Deus de detalhes. Ele já preparou em detalhes mínimos, antes de cada um nascermos, cada dia da nossa vida. Não só aqui na terra, mas também quando nós estivermos já fora dessa terra, e estivermos literalmente com o corpo já glorificado. Amém? Um corpo perfeito. Não um corpo físico, um corpo espiritual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, nós vamos começar lendo. Não é exatamente esses capítulos, mas é muito importante conhecermos desde o versículo 14, porque muitos cristãos vão se surpreender e vão começar a entender o porquê muitas coisas estão dando erradas nas suas vidas. Por que será? Deus aqui explica, ele usou o apóstolo Paulo para escrever à igreja dos Coríntios, justamente nesse sentido. Não vos ponhais em julgo, o quê? Desigual. Os filhos de Deus, amados, eles não podem estar submetidos, laçados, entrelaçados, em comunhão, muitas vezes fazendo empresas junto, fazendo casamentos junto a incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com quem? O que diz a tua Bíblia? Com os incrédulos. Por quê? Porquanto, que parceria pode haver entre a justiça e a incredulidade? Preste bem atenção, aqui Deus está já trazendo a revelação. Os ímpios representam o quê? A incredulidade. E os que seguem a Jesus representam o quê? A justiça. Por quê? Porque Jesus é a justiça de Deus. E nós, através de Jesus, fomos também feitos, transformados no quê? Na justiça de Deus. Então, o próprio apóstolo está trazendo a revelação que o Espírito Santo dá a ele. Não vos ponhais em julgo desigual. Não vos ponhais em comunhão com os incrédulos. Por quê? Porque que comunhão pode haver entre a justiça e o incrédulo? Ou entre a justiça e a injustiça? Entre a justiça e a abominação a Deus? E ele continua, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Olha aí a comparação que Deus dá, que o Espírito Santo dá ao apóstolo Paulo, para que ele levasse isso para a igreja de Coríntios, onde havia o quê? Grandes dissensões, grandes brigas, dentro da própria igreja de Corinto. Que parceria pode haver, ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? E no versículo 15 ele continua, que harmonia
Agora fala de harmonia, ou seja, que paz, que tranquilidade pode haver, pode existir entre quem? Entre Cristo e o maligno. Agora ele vai mais pesado. Ele chama agora, ele compara aqui o incrédulo a quem? Aos filhos do maligno. Ou que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Eu acho que é muito, eu vi isso já muito como pastor. Um rapaz, uma moça chegar na igreja, pastor, nós queremos casar. Nós quem? Eu e o meu namorado. Cadê teu namorado? Ele não vem na igreja. Ele ainda é do mundo, pastor. Então, primeiro você traga ele para a igreja, traga ele para Cristo, e quando ele estiver transformado, justificado em Cristo Jesus, aí vocês fazem essa comunhão, essa união, essa parceria. Porque antes vai haver o que? Um jugo desigual. O cristão vai querer seguir os caminhos de Cristo, e o incrédulo vai querer seguir o que? Os caminhos do quê? Do mundão. Eu me lembro de um casamento, nós não celebramos esse casamento, mas nós ficamos sabendo disso. Era um muçulmano, e ele conquistou o coração de uma serva de Deus, levita, tudo dentro da igreja, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce, uma pessoa com o coração totalmente aberto, bondoso, e ela se apaixonou por aquele muçulmano, e ela impôs para ele uma condição, porque eles queriam se casar. Olha, eu só me caso com você se for na minha igreja, na igreja onde eu congrego. E ele relutou, mas como ele queria de qualquer maneira casar com aquela moça, a finalidade dele era tirar a moça, na realidade, da igreja e levar lá para o que? O domínio dos muçulmanos. E ele acabou concordando com a moça. Tá bom, eu me caso com você, eu me caso na igreja, só meus pais não vão entrar na igreja, mas eu entro na igreja, eu me caso com você na frente do teu pastor. E assim foi. E quando a moça estava saindo já casada, já com o coração extravasando de alegria, o marido agora fala para ela, vira para ela e diz: olha bem para essa igreja onde nós nos casamos. Olha bem, preste bem atenção em todos os detalhes. Ela falou: por quê, marido? Porque é a última vez que você vai colocar os teus pés dentro de uma igreja cristã. Agora, ela estava casada em comunhão com quem? Com o incrédulo, com o maligno. E essa moça sofreu, e eu acredito que deve estar sofrendo até hoje as consequências justamente de desobedecer a palavra de Deus. Jugo totalmente desigual. A própria Bíblia, se nós continuarmos lendo, nós vamos ler isso, que o próprio apóstolo Paulo diz que é jugo desigual. E isso acontece quando você faz, por exemplo, uma parceria comercial também com um incrédulo. Você coloca uma sociedade, você monta uma sociedade com um incrédulo, com uma incrédula. Você tem funcionários incrédulos dentro da tua empresa. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão te odiar, eles vão tentar te sabotar, eles vão fazer tudo o que eles puderem. Para quê? Como são filhos do maligno, para quê? Para servir ao maligno, te prejudicando. Não vão ser fiéis
a você, não vão ser fiéis a quem você serve, e por conseguinte, não vai dar um resultado feliz, um resultado positivo nessa sociedade onde existe o jugo desigual. Continua no versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus? Olha aqui, olha para quem está do teu lado e diga: você é um santuário de Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Por quê? Porque somos templos do Deus vivo. Como Deus disse, olha, presta bem atenção, hein? Isso daqui é uma revelação espiritual que vai transformar a nossa vida quando nós tomarmos posse desse versículo aqui. Porque, como Deus disse, neles eu habitarei, e entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Isso é uma promessa que nunca vai perder validade, nunca vai perder efeito. Ela sempre vai ser o quê? Viva e eficaz na vida dos filhos, das filhas de Deus. Nós somos templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles, nos meus filhos, no meu povo, eu habitarei, e entre eles eu andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E preste bem atenção, só para fechar no versículo 17. O que diz no versículo 17? Porque, é por isso, retirai-vos de quem? Do meio dos ímpios, no meio dos incrédulos, separai-vos, diz quem? O Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Promessas firmes que o Senhor sempre está cumprindo, mesmo que nós estejamos ainda desobedecendo, mesmo que ainda nós não tomemos posse dessas promessas. Deus é justo, é fiel, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Poucos cristãos, eu gostaria de fazer alguns comentários. Poucos cristãos parecem ter consciência do fato de que Deus vive neles. Deus vive em nós. Infelizmente, né? Se tivessem essa consciência, não falariam ou agiriam da maneira que vivem ou que falam, que agem. Se aparece alguma dificuldade ou alguma necessidade, alguns cristãos simplesmente dizem sem hesitar: eu não vou conseguir, eu não posso fazer isso, eu não vou ser curado, essa doença não tem cura, eu não vou conseguir sucesso financeiro nessa área da minha vida, eu não vou conseguir esse contrato, eu não vou conseguir me casar e ter filhos, ter uma família. Ei, e Deus que habita em nós, o que Ele diz dessas palavras torpes que saem da nossa boca? Ele deve estar dizendo incrédulos. Incrédulos. Porque se eu dei a minha palavra, eu dei a minha promessa de que eu faço morada neles, e quando Ele faz morada em nós,
e nós fazemos morada nele, lembre-se do que está escrito lá em João 15, versículo 7. Quando vós estiverdes em mim, palavras do próprio Senhor Jesus, agora não é de apóstolo, agora Jesus fala claramente, abertamente, sem intermediários. Aqui ele está usando, o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para trazer essa mensagem para a igreja lá de Corinto. Era a igreja mais dura, era a igreja mais rebelde que existia. Aliás, por isso que chamavam-se coríntios, né? Corintianos. Hoje os corintianos continuam também meio rebeldes, né? Não obedecendo as palavras, né? Porque senão não seriam corintianos, seriam qualquer outro. Brincadeira. Mas o próprio Senhor Jesus nos revela isso. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, pedireis ao Pai tudo, absolutamente tudo que vocês quiserem, tudo aquilo que vocês almejarem, tudo aquilo que vocês necessitarem, e vos será o quê? Feito. Existem limitações para Deus? Deus que criou do nada esse universo todo, com cada detalhe, você olha para uma flor, você olha para uma abelha, você olha para um passarinho, você olha para as folhas das árvores caindo, para os frutos crescendo do nada, e você fica maravilhado, você diz, mas como é que isso pode acontecer? Simplesmente com a vontade de Deus manifesta. E da mesma forma ele faz conosco. Se nós estamos acabando, se nós conhecermos esse versículo especificamente, quando ele diz o quê? Que eu faço a minha habitação onde? Em vós. Em vós. Preste atenção, tem muitas igrejas que dizem, aqui é o templo de Deus. Olha quantas colunas, olha quanta ostentação, olha que gigante esse templo. Ei, aqui Deus está se revelando. Eu não habito em templos feitos pelas mãos de homens. Eu habito onde? No coração daquele que me ama, que me busca de todo o coração. E quando ele faz essa habitação dentro de nós não temos mais que temer absolutamente mais nada. Não existe, olha aqui os que eu vou falar, não existe nenhuma limitação para um cristão. Amém. Amém. Com poder e autoridade sobre todo o mundo das trevas, sobre tudo que o mundo das trevas manifesta de ruim sobre o ser humano, sobre a própria terra, sobre a própria natureza, como as tempestades, como os ventos, como as catástrofes, os terremotos, as doenças, as fomes, as guerras. Tudo isso quem traz é quem? É o inimigo. Só que o próprio Deus está dizendo que eu habito dentro de vós, e todo o poder, toda a autoridade eu estou dando para vocês. Então não existe mais limitação. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o quê? Os meus filhos, as minhas filhas. Então não tem mais cabimento essas manifestações que você ouve de cristão entre aspas, porque de cristão não tem nada. Eu não vou ser curado, essa doença é incurável. O médico falou, mas quem é o médico perto de Deus? Deus é o médico dos médicos. Não vou conseguir passar nesse exame. Mas por quê? Se você necessita sabedoria, Tiago 4 diz o quê? Tiago capítulo 1, versículo 4. Se você precisa de sabedoria, peça a quem?
Espírito Santo, e Ele te dará quanto você necessitar, sem te jogar na cara. Mas você não estudou, porque você é burro, porque você não tem formação profissional. Ei, a sabedoria não tem nada que ver com a formação profissional, com a formação acadêmica, hein? Tem muita gente que confunde. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Existem pessoas que têm pouco conhecimento tecnológico, conhecem pouco de matemática, conhecem pouco de física ou nada, mas são pessoas sábias. Por quê? Porque tem a sabedoria do Espírito Santo. Tem a revelação da palavra de Deus aqui, dentro da pessoa. Não existem limites. Não existem limites de poder, não existem limites de autoridade, não existem limites nem no céu e nem na terra, e nem embaixo da terra. Por quê? Porque nós já vimos na última Santa Ceia que nós estamos assentados onde? Nós estamos já assentados nos lugares celestiais, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Junto com Cristo. Cristo é o que? É a cabeça. E nós, a igreja, os cristãos, somos o que? O corpo. E o que está ligado ao corpo? Os braços, as mãos e os pés. Os braços e as mãos para fazer o que? Para fazer a ordem, para dar a ordem e a ordem ser cumprida, para executar. E os pés que estão ligados ao corpo, e por conseguinte a cabeça, que é Cristo, os pés para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Amém. Para colocar Satanás no seu devido lugar, que é embaixo dos pés de Cristo. Amém? Então, se você souber a tua posição, se você entender, conseguir entender, encaixar na tua mente de que Deus habita dentro de nós, nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Cristo. De Deus. De Deus. Só que o pecado, a desobediência de Adão e de Eva fizeram com que? Com que o pecado entrasse e afastasse temporariamente quem? Deus do homem. E aí Deus entra com o plano da redenção através de seu Filho Cristo, Jesus. Permite que Jesus venha a nascer de uma virgem, através do que? Do próprio Espírito Santo. É um milagre. Por quê? Porque Jesus tinha que nascer sem pecado. Nenhum homem poderia ter gerado Jesus, porque senão Jesus também seria semente do quê? Do pecado. E Jesus tinha que vir ao mundo como o quê? Como cordeiro sem mácula, sem mancha. O cordeiro santo para ser o quê? Sacrificado. E ele servir o sangue derramado dele, lá na cruz do Calvário, servir como o quê? Como purificação do quê? Como justificação de todos os nossos pecados. Então, através de Cristo Jesus, houve o quê? A reconciliação do ser humano com quem? Com Deus. E quando existe essa reconciliação, agora Deus começa a fazer o quê? Começa a viver, começa a participar da vida de cada filho, de cada filha que receberam Cristo Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Amém? Amém. Você é um deles? Amém. Eu sou, tenho certeza absoluta.
Agora, como é que nós podemos testificar para o mundo lá fora de que nós somos esses que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, dando testemunho de que Deus realmente habita em nós, que Ele é o nosso Deus e nós somos o que? Seus filhos e suas filhas. E isso se manifesta através do que? Das palavras que saem da nossa boca e das atitudes que nós manifestamos através do que? Do nosso dia a dia, da nossa convivência. Ah, pastor, mas e se pecarmos? E se pecarmos? Graças a Deus, nós temos ali a primeira carta de João, a primeira epístola de João, que o sangue de Cristo nos purifica da todo pecado, da multidão dos nossos pecados. Preste atenção, a primeira carta de João não é para os incrédulos, não é para os ímpios. Se nós formos lá na primeira carta de João, no capítulo 2, ele diz claramente que essa carta, essa epístola é aplicada, é dirigida a quem? Às igrejas de Deus, às igrejas cristãs. E não teria sentido de que fosse para o mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no pecado. O mundo ainda não foi justificado pelo sangue do Cordeiro, porque não receberam a Jesus. E por conseguinte, a multidão dos seus pecados ainda não foi coberta, não foi justificada. Eles não fazem parte do corpo de Cristo. Deus não habita dentro desses ímpios. Por isso que ele pede para que haja o quê? Uma separação. Não pode haver o quê? Comunhão entre quem? Entre o justificado e o ímpio. Entre aquele que tem os seus pecados justificados e aquele que tem uma multidão de pecados e por conseguinte ele está afastado definitivamente de quem? Da presença de Deus. É uma pessoa que é abominável aos olhos de Deus. Então, se nós, através das nossas atitudes, o primeiro desafio que aparecer, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou conseguir passar nessa entrevista de emprego, esse emprego não é para mim, é um nível muito, peraí, você é filho do Deus Altíssimo? Diga assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso. Tudo pertence ao meu Pai. E Ele me dará abundantemente todas as coisas que eu necessito e muito mais do que eu peço, muito mais do que eu penso que Ele vai me dar. Muito mais do que eu mereço, que eu acho que eu mereço. E glória a Deus por isso, amém? Que não merecemos, nós sabemos. Mas a palavra diz o quê? Que a graça é o quê? É de graça. A graça é de graça. Deus dá porque nos ama. Deus nos dá porque Ele enxerga em cada um de nós que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Ele enxerga quem? O seu Filho Jesus. Amém? E por isso que Ele quer ser templo. Ele nos quer como templo do Deus vivente e em nós eu habitarei e entre eles eu andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então nunca mais você diga, essa doença não tem cura no meu corpo.
Em vez disso, você diga: Satanás, pega essa porcaria que você colocou no meu corpo e saia, e nunca mais você volte em nome de Jesus. E eu estou ordenando com todo o poder e autoridade que me foi delegada, porque eu estou assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Eu estou assentado já nos lugares celestiais. Eu faço parte do corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, eu tenho poder e autoridade sobre o mundo das trevas, sobre tudo que o mundo das trevas representa, sobre toda doença, sobre toda guerra, sobre toda a miséria, sobre tudo aquilo que provém do inferno. Não faz parte mais na minha vida. Eu não aceito. Diga: eu não aceito mais as coisas de Satanás na minha vida, na minha família, na minha empresa e assim por diante. Amém? Aleluia. Nós temos que dizer: eu já estou curado. Diga assim: eu já estou curado. Já estou curado. Hã? Se você precisa de um emprego, Deus já providenciou o emprego certo e digno para a minha vida. Amém? Você precisa de um contrato, você precisa fechar um contrato, você diga: Deus já preparou esse contrato para a minha empresa, e é um contrato que vai me dar o quê? Me dá honra, me dá o resultado financeiro que eu preciso, e que eu possa testemunhar através desse contrato a presença da minha empresa, a presença dos meus funcionários lá nessa outra empresa. Eu possa testificar que Deus é comigo, que eu faço a diferença. E aí, sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar mais de departamento de vendas, não. Os teus clientes vão ser os teus próprios indicadores, os teus próprios vendedores. Eles vão te indicar para as outras empresas. E eu digo isso porque isso acontece com as nossas empresas. Nós não temos departamento de vendas. E olha, infelizmente ou felizmente, nós estamos simplesmente deixando de participar de licitações, porque nós não temos mais como dar vazão a tanto serviço, tantos contratos que nós estamos escolhendo. Amém? Glória a Deus por isso. Nós não podemos confiar, amados, na nossa carne. A nossa carne vai nos dizer isso. Você não vai conseguir fazer isso. A nossa carne vai nos dizer: essa doença não tem cura. Mas nós não podemos viver pela carne, nós temos que viver pelo Espírito. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus. E toda vez que nós estivermos vivendo conforme a palavra de Deus, a nossa fé vai ser fortalecida, e a nossa fé vai fazer com que nós declaremos com a nossa boca o quê? As coisas que nós queremos, que nós cremos que vão acontecer, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Vocês acham que é a vontade de Deus que o corpo de Cristo esteja doente? Que o corpo de Cristo esteja triste? Não é o que diz lá em Efésios, né? Diz o quê? Que nós somos o quê? A noiva de Cristo. E como noiva nós temos que ser apresentados sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada que possa denegrir a quem? Ao noivo, que é Jesus. Amém? Eu posso, declare isso com fé, eu posso tudo que está na palavra de Deus. Eu tenho poder e autoridade através do nome de Jesus Cristo. Amém? Diga assim: eu estou ligado a Cristo, e Cristo vive em mim. Então eu tenho a certeza, tudo que eu pedir em
nome de Jesus, Em nome de Jesus. me será acrescentado. Será acrescentado. Amém? Amém. Eu posso, sabe por quê? Nós temos que dizer isso, eu posso porque Deus habita dentro de mim. Eu posso porque Deus Amém? habita dentro de nós. Eu posso porque Deus faz parte da minha vida. Eu posso porque Deus está andando junto comigo. Eu posso porque Deus, ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja doente, Ele vai me carregar no colo dele. E vai me curar, vai me restaurar, vai suprir todas as minhas necessidades em glória. Amém? Ele é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Jesus nos revela isso em João 10:10. E ao mesmo tempo, Ele nos revela também, mas eu, Jesus, vim para vos dar o quê? Uma vida em abundância. Não é abundância de doenças, não é abundância de decepções, não é abundância de tristeza, não é abundância de fracassos, é abundância de tudo que é bom e perfeito. É interessante porque lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 12, diz o quê? Que a nossa mente tem que ser mudada. Renoveis a vossa mente, como a mente de Cristo. Não vos conformeis com quem? Com as coisas desse mundo. Para que possais conhecer o quê? Para que conheceis o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus, diga assim, Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama tanto Deus me ama tanto. que está mudando Está mudando a minha mente, a minha mente, meu coração, meu coração. está me assentando Está me à assentando direita dele, à direita dele, nos lugares celestiais, nas áreas celestiais. junto com Cristo Jesus. Junto com Cristo Jesus. Ninguém pode Ninguém pode me vencer, me vencer. porque eu tenho Porque eu tenho em Cristo Jesus todo o poder e toda a autoridade. toda a autoridade. Amém? Deus tem a capacidade de fazer tudo. Então nós também, como estamos inseridos no corpo de Cristo, nós também temos o poder de fazer tudo. Tudo pode acontecer quando nós declaramos que nós vamos fazer acontecer aquilo ali. Eu acho interessante. Eu estava nesses dias agora, acho que ontem, deu um vendaval, né? Tremendo. E todo mundo lá no prédio, é um prédio bem alto e pega muito o vento que vem lá de Suzano, Jundiapeba, Brás Cubas, e nós moramos justamente na cobertura. E as terraças, os vidros das terraças, com aquelas rajadas de vento, pareciam que iam estourar, pareciam que iam explodir. A piscina, a água da piscina, da cobertura, eu subi, eu falei, nossa, vai descer água para tudo quanto é lado aqui, né? Mas aí simplesmente falei, pô, mas é engraçado, o inimigo vem aqui para amedrontar, para nos acuar. Ó. Levantei a mão e falei, não, eu não aceito isso daqui, Satanás. Da mesma forma que Jesus te repreendeu lá naquele barquinho, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Aquieta-te, cessa. Todo espírito de destruição, de morte que você traz no teu bojo, agora está amarrado em nome de Jesus. E é interessante que ali, depois, um dia, eu fui lá fazer, eu tive que pegar uma peça lá perto da Coca-Cola. Eu vi várias casas, ali naquela subidinha da Coca-Cola ali,
Eu vi várias casas, o telhado tinha voado inteirinho, a mais de 30 metros de distância. As casas estavam sem telhados. Aí sabe o que me lembrei? Puxa vida, eu podia ter repreendido em todos os lugares onde está agindo, né? Mas eu me preocupei só com quem? Com aquilo que eu estava ali, né? Eu podia ter repreendido e que cessasse em toda a área onde ele estava agindo e nenhum prejuízo teria acontecido. Então nós temos que aprender a viver com nossas experiências. Primeiro, no que a Bíblia nos garante. E segundo, com as nossas experiências do dia a dia. Apareceu uma situação, eu repreendo. Eu sei que é do inimigo, eu reconheço que aquilo é do maligno. Eu já repreendo e amarro em nome de Jesus. A primeira experiência, amados, que eu tive recém-convertido. Eu escutava muito lá na igreja, o pastor falando, eu amarro em nome de Jesus esse espírito, amarro isso, amarro aquilo em nome de Jesus. Falei, mas como é que amarra, né? Não tem corda, não tem nada, que negócio mais esquisito, né? E aí eu estava subindo aqui, eu vi Queiroles, ali um pouquinho para cima de onde era o verão. Eu estava subindo e eu vejo um casal de namorados. Estavam dando tapa um na cara do outro, xingando pô, eu estava vendo que o negócio ali era maligno mesmo. E eu passei assim, e eu ainda não tinha certeza de que o negócio funcionava, né? Eu simplesmente passei assim e falei baixinho, ó, em nome de Jesus, eu te amarro, espírito de contenta, está amarrado em nome de Jesus. Não sabia nem o que era aquilo que eu estava falando. Aí de repente eu vejo que o rapaz olha assim para a moça, pararam de brigar, né? O que a gente estava falando mesmo? Você vê que é realmente a manifestação do maldito para fazer o quê? Para trazer contenda, para trazer o quê? Aquilo que ele veio fazer, morte, destruição, né? Separação. Então nós temos que tomar muito cuidado e começar a viver, independentemente, ó, presta atenção, independentemente daquilo que você estiver enfrentando hoje, ou algum dia na tua vida, tá? Mesmo que sejam obstáculos que aparentemente aparecem assim, intransponíveis, não importa, você deve dizer com absoluta certeza, Deus está me dando a vitória. Diga assim, Deus está me dando a vitória em todas as áreas da minha vida, na minha família, na nossa igreja. Tá? Ele já me deu a vitória. Ele me fará um sucesso. Diga isso. Deus está me fazendo um sucesso. Deus vai me dar a vitória. Amém? Não entrega isso. Não entrega, não abre mão disso daqui. Tá? Aquele que é maior e mais poderoso habita onde? Dentro de mim. Essa palavra que não volta vazia. Essa palavra que gera fé em nosso coração. Se você não tiver essa intimidade com a palavra de Deus, você não tiver intimidade, as experiências que começam a gerar fé em nosso coração, você nunca vai viver o sobrenatural. Você nunca vai viver o milagre a vivo e a cores. Agora eu tenho certeza que quando você começar a viver o primeiro milagre na tua vida, a tua fé vai ser fortalecida de tal maneira que você vai começar a ficar mais e mais audacioso contra o inimigo. Mais autoridade você vai manifestar. E o inimigo vai recuar diante de você. Ele vai reconhecer quem é você como servo de Cristo.
Nem vai querer colocar nada, porque vai ficar... Não adianta. Ele vai dizer, eu vou pegar um trouxa lá, eu vou pegar um daqueles que não conhecem a palavra, porque conhece aqui, não adianta mais. É interessante, porque a própria palavra diz, olha, resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Ele tem tanta gente incrédula aí para ele poder arrebentar. Para ele é muito mais fácil do que ficar ali fazendo contenda com você e só sendo repreendido, só sendo amarrado. E olha, dentro do mundo espiritual, presta atenção, isso também é um segredo espiritual. E isso nós aprendemos quando nós fomos fazer a parte de libertação. Existe dentro, assim como existem a hierarquia entre os anjos, existem os anjos, os arcanjos e assim por diante, dentro da hierarquia dos demônios existe também. E ali, aquele que está mais alto quer pisar nos que estão no nível mais baixo. Os que estão no nível mais baixo querem puxar para baixo os que estão no nível mais alto. Também existe. É o mesmo esquema que eles fazem aqui na Terra, com o ser humano. Lançam um contra o outro. Então, quando o inimigo que está encarregado de trazer desgraça na tua vida, na tua família, na tua empresa, quando ele começa a ser amarrado, quando ele começa a ser desmascarado, todos os outros amiguinhos dele vão fazer o quê? Vão tentar arrastar ele para baixo, para que eles possam subir e tomar o lugar que esse outro dava. Então existe uma disputa no mundo espiritual das trevas também. Então o que ele vai fazer? Quando ele vê que ele perde uma, duas, três, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele vai fugir de você. Ele não vai se meter mais com você. Amém? Amém. Você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Você deixará de ser aquela pessoa desiludida, frustrada, que só fala coisas ruins. Alguém passa por você e pergunta: ô fulana, como é que você está? Ah, eu estou gripado. Você falou isso, daí o capeta já vem 2, 3 para te acompanhar, dar o braço em você e ir acompanhando você. Em vez de só gripe, vamos trazer também o quê? Vamos trazer uma dor de barriga, vamos trazer uma dor de dente, vamos fazer com que caia o cabelo, que tropece ali na pedra, caia, arrebenta a cara. Para matar, vai destruir. Agora, se você resistir, se ele conhecer a autoridade e o poder que está em você, ele vai fugir de você. Amém? Eu gostaria que todos fizessem uma declaração junto comigo, diante da palavra que foi ministrada. O Espírito de Deus habita em mim. Eu confio naquele em que habita em mim. Ele tem toda a capacidade e todo o poder. E por isso, como ele habita em mim, eu também posso fazer todas as coisas. Porque o Espírito de Deus está em mim. Posso, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. E sua palavra é viva e eficaz em minha vida. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz em nossas vidas. É assim que nós temos que viver. E aí você vai começar a viver de vitória em vitória. E cada dia que passar, você vai ficar mais animado, você vai ficar mais feliz de ver que o plano de Deus está funcionando em você. Que o plano de Deus está funcionando na tua família. Se você conseguir passar isso para a tua família, para as pessoas dentro da tua empresa, para os teus conhecidos, para os teus familiares, para os teus empregados, eu tenho certeza que esse Brasil, em um ano, dá a volta por cima de toda essa porcaria que o Satanás implantou aqui nesse Brasil. Amém? Vamos declarar, vamos orar pelo Brasil? Senhor,
nós clamamos a Ti, como corpo de Cristo, que nós não aceitamos a situação de vergonha, de destruição da família e das entidades do governo. Nós não aceitamos isso no Brasil. E declaramos que todo o plano arquitetado lá nas profundezas do inferno, toda oferenda que foi levada às hostes das trevas, caem agora por terra, são denunciadas, não tem mais poder, não tem mais autoridade sobre o Brasil. E nós declaramos que o Brasil está sendo curado a partir da palavra que está saindo da nossa boca. A partir de hoje começa a revolução verdadeira no Brasil, que é a revolução espiritual. Amém? A nossa revolução não tem que ser com armas, não. Não é com baionetas, não é com metralhadora, não é com canhão, não é com tanque. Nossa revolução é joelho no chão, é oração, é declaração da palavra correta. Nós entregamos o Lula na mão de Satanás. Amém? Nós declaramos que não somos sujeitos à autoridade do mundo das trevas, porque o nosso Senhor, aquele que vive em nós, é muito mais poderoso do que todas as trevas que possam existir. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe. Nós te agradecemos, Senhor, pelo momento de preparação para a Santa Ceia, Senhor. Nós sabemos quão especial é a Santa Ceia, Senhor. E por isso nós deixamos tudo quanto é outras obrigações, todo quanto é outras atividades que possam nos ser apresentadas. E nós nos colocamos à disposição do corpo de Cristo para sermos alimentados, para sermos fortalecidos com o corpo de Cristo e com o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. Que nós possamos participar com o nosso coração cheio de alegria, cheio de paz, cheio de amor e cheio de fé, de que nós começamos a partir de hoje a viver uma nova era aqui para nós e para o nosso país. Amém? Que nós todos possamos participar sem culpa, porque todos os nossos pecados já foram lavados no sangue de Cristo. Amém? Vai preparar, né? Enquanto preparo, eu vou passando o envelope. A pastora Maria Luísa Batista. Glória te damos, Senhor. A palavra de Deus diz que o homem mesmo examina a si mesmo. Amém. Examinai cada um de nós aqui, o que existe dentro de nós, e se tem alguma coisa encoberta, é só pedir perdão, é só levar diante de Jesus, e Ele nos tirará toda a culpa, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Podemos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo, porque temos o templo de Deus purificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Vamos fazer uma oração, pedir perdão por todos os nossos erros ocultos ou por nossos erros que já fizemos, em nome de Jesus. Cada um ora e pede perdão. Senhor, nós queremos agora consagrar a Ti esses elementos, Pai, e falamos que representa o corpo de Cristo, representa o sangue de Cristo, porque foi uma ordenança que o Senhor nos deu, que nós possamos fazer isso em nome de Jesus, até que Ele volte. Ele há de voltar
e Ele mesmo há de servir para nós a ceia do Cordeiro. Vamos agora, amados, voltar o nosso coração para Deus, voltar para Ele dizendo: Senhor, nos perdoe, perdoa todo o nosso pensamento contrário, perdoa toda vez que nós falamos contra a Sua palavra, perdoa que quando nós reclamamos de alguma coisa, porque, Senhor, nós sabemos quão bom o Senhor é e não temos motivo para reclamação. Perdoa-nos, Senhor. Vamos agora, amados, participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Porque na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, deu graças ao Pai e partiu e deu aos seus discípulos dizendo: esse é o meu corpo que será partido por vós. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós, por todos nós aqui. Em nome de Jesus, com a maior reverência, vamos agora distribuir o corpo de Cristo para toda a igreja. Em nome de Jesus. Da mesma forma, o Senhor pegou o cálice, deu graças ao Pai e disse: esse é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança é o sangue que foi derramado na cruz. E esse sangue representa a limpeza do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É a purificação do templo que Deus fez em cada um de nós. Vamos distribuir agora, em nome de Jesus. Glória te damos, Senhor. Participar do corpo de Cristo. Vamos participar do cálice da nova aliança. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória te damos, Senhor. Glórias e glórias ao Pai. Glórias ao Espírito Santo. Glórias ao Cordeiro de Deus.
salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sou totalmente Declare que você é dele. Fui encontrado encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, 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 ser um. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Possamos viver em unidade sempre Amém. em Cristo Jesus. Porque quando nós estivermos enxertados em Jesus, ninguém vai conseguir nos dobrar, ninguém vai conseguir nos vencer. Amém. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos Amém. que foi dado na casa do Senhor. Pai amado, nós te ofertamos. Sabemos que é em obediência à tua palavra, porque trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois disso fazei prova de mim. Eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida sobre todos vós. E eu sei, Senhor, que o Senhor cumpre
porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E sabemos que toda palavra que saiu da sua boca, ela se cumprirá. Em nome de Jesus, nós te consagramos essas ofertas, Pai. Olha para cada um dos teus filhos que aqui ofertaram. Traga para eles prosperidade. Traga, Pai, recebimento de dívidas. Traga, Pai, para que eles possam prosperar diante de Ti, Senhor. Porque a Tua obra precisa continuar aqui na terra, Senhor. Nós precisamos fazer tudo pela Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração que a igreja pudesse orar. A Maria Luísa, a pastora Maria Luísa, que amanhã ela completa, graças a Deus, mais um aninho. Mais um aninho. Mais um. Eu agradeço a Deus Oh, Jesus. porque Obrigada. Ele ouviu as nossas orações Amém. e tirou a minha esposa do vale da sombra da morte. E a trouxe de volta, a restaurou e nos encheu de alegria, novamente de júbilo, de estar na presença, que ela possa usufruir dos netos, que ela possa usufruir dos filhos, que ela possa usufruir também do marido, de todos os amigos, de todos os colegas em Cristo Jesus, e que muitos anos mais de vida com saúde, com paz, com alegria no coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Depois que eu tive no Vale da Sombra da Morte, toda manhã eu abro o olho. Ai, Deus, obrigada pelo fôlego de vida que está aqui comigo de novo. Vou na paz do Senhor, que vocês tenham uma semana de bênção na vida. Amém. A gente estava falando hoje de fazermos